Imaginamos que nessa encarnação eu desenvolvo o meu lado intelectual. Eu seja uma pessoa que estudo bastante, eu me desenvolvo intelectualmente bastante. Na próxima encarnação, eu vou levar toda essa inteligência comigo. Eu não vou me lembrar por que eu sou tão inteligente, mas eu vou ter a inteligência. E aí a gente consegue observar isso em crianças. Por que muitas vezes tem uma criança tão mais inteligente do que as outras? Por que tem uma criança, muitas vezes, que tem características muito mais avançadas do que outras? Muitas vezes a gente pode fazer comparativo com irmãos que têm os mesmos pais, que estão no mesmo meio social. Por que uma é tão mais do que a outra? Porque ela carrega o que ela trouxe de outras vidas. Ela não se lembra como ela desenvolveu isso, mas ela carrega. Por outro lado, a gente também pode fazer essa reflexão. Se eu sou uma pessoa que eu desenvolvo a violência, sou aquela pessoa violenta com o meu próximo, toda essa violência que eu estou desenvolvendo leva na minha próxima. Eu não vou me lembrar o porquê que eu sou tão violento, mas eu vou ter a violência. E a gente pode usar o exemplo das crianças de novo. Muitas vezes a gente observa uma criança que muitas vezes tem pais bons, tem um meio social bom, e mesmo assim ela é violenta, ela já carrega aquele ódio dentro de si, ela não se lembra como é que ela desenvolveu essa violência, mas ela tem a violência. Então, mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa, especialmente aqueles que chegam pela primeira vez. Hoje o tema da nossa reflexão está contido em Evangelho segundo o Espiritismo, e é sempre oportuno lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, o tema Buscai e Achareis, que está contido no capítulo 25 do Evangelho. O nosso irmão Lucas, lá da Simão Pedro, um dia juventude, hoje já adulto, né, Lucas, vai fazer a exposição para nós. Convidamos nosso irmão, então, para nos conduzir através da exposição doutrinária. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25, Buscai e Achareis. E esse capítulo ele é bem curtinho, mas é um dos capítulos mais fundamentais do Evangelho, porque ele traz alguns ensinamentos extremamente importantes na nossa caminhada evolutiva. Ele tem 3 itens, no qual o codificador acaba nos trazendo, né? No primeiro item, um dos itens que ele traz, é não vos inquieteis pela posse do homem, onde os nossos amigos espirituais vêm nos relatar o quão prejudicial é a forma como a gente está lidando com a matéria. Ele nos fala sobre aquela dualidade de como que a gente está lidando com a matéria, ao mesmo tempo sabendo que existe o mundo espiritual. E ele nos fala do como a gente utiliza mal a matéria e como isso é prejudicial para nós. O quanto o apego acaba nos trazendo frustrações, aflições e dificuldade na nossa caminhada. Um outro item nesse capítulo é o observar os pássaros no céu, onde os nossos mentores elevados vêm nos dizer do como é importante a gente estudar sobre os princípios espirituais, da gente compreender as leis espirituais, porque o quanto antes a gente estudar, compreender e principalmente aplicar as leis espirituais no nosso dia a dia, melhor vai ser na nossa caminhada. Além do mais, vem nos explicar sobre a justiça divina, vem fazer a gente fortificar, solidificar a nossa fé com o nosso Criador. O terceiro item é o ajuda-te e o céu te ajudará. E aí os nossos irmãos espirituais vêm nos explicar sobre a importância da prática do amor. Vem nos dizer do quão importante é o me esforçar na caridade. Que eles nos dizem que é o quanto eu me esforço para praticar o amor, ou o quanto eu deixo de me esforçar para praticar o amor, é o que vai definir como é que vai ser o nosso resto de caminhada aqui na Terra, como é que vai ser a nossa vida no mundo espiritual e como é que vai ser a nossa próxima encarnação. Então tem uma importância enorme. E durante esse tempo que a gente tem aqui para falar, nós vamos focar em cada um desses itens aí, sobre a nossa relação com as coisas materiais, sobre as questões dos princípios espirituais e sobre a reencarnação, que no Ajuda-te e o céu te ajudará. Os nossos mentores vêm nos falar do quão importante é o processo de reencarnação para o desenvolvimento do espírito. E nesse tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque no Observar os Pássaros no Céu, os mentores elevados respondem uma das questões filosóficas mais antigas e importantes na nossa história, de que é por que a humanidade é tão infeliz? Por que o planeta Terra ele é um mar de sofrimentos?
Isso em todas as épocas. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a vida aqui na Terra sempre tem características de dificuldades grandes, de bastante sofrimento, de bastante lutas. E a gente pode fazer essa reflexão de maneira individual. O porquê que um indivíduo é tão infeliz? Por que as coisas na vida do indivíduo dão tão errada? Por que as coisas são tão complicadas? Isso todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente já fez esse tipo de reflexão. Lá no início do Livro dos Espíritos, tem um item chamado Atributos da Divindade, que são as características de Deus que a gente já consegue observar. E aí é nos dito: Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, onisciente, onipresente, imutável e imaterial. Deus não tem matéria, porque uma das condições da matéria é a transformação. E Deus não se transforma, ele já é perfeito. Mas, se Deus não tem matéria, como é que ele consegue se comunicar conosco? Porque Deus não tem boca, Deus não tem língua, Deus não tem laringe. Mas há diversas outras formas dele se comunicar com a gente. E uma dessas formas é mandando um mensageiro, mandando uma vida para nos dizer tudo aquilo que o nosso Criador tem para nos relatar. E exatamente há 2000 anos atrás, ele mandou esse mensageiro, que é justamente o Cristo, que é o governador da Terra, que é o ser mais perfeito que já esteve entre nós, é o ser que tem a plena consciência do passado da Terra, do presente e o que vai acontecer com o planeta Terra. O ser de uma sabedoria tão enorme que lá no Evangelho de João ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até o Pai se não for por mim. O que o Cristo está nos dizendo nessa passagem? Que ele não apenas estudou sobre as leis espirituais, ele viu com os próprios olhos todos os detalhes da lei espiritual. E um ser dessa magnitude tão extraordinária esteve entre nós e nos deu uma cartilha completa de como se comportar. Independente da situação que a gente esteja, independente se a gente esteja no momento feliz ou no momento de sofrimento, independente se a gente esteja com pessoas no qual a gente ama ou pessoas com quem a gente tenha dificuldades. O Cristo veio e nos deu um caminho completo de como alcançar a felicidade. E o que a gente está fazendo nesses 2000 anos já passados da vida dele? Muitas vezes pegando o caminho completamente oposto. E aí depois a gente não entende o porquê que ainda é tão infeliz. Um dos principais ensinamentos do Cristo é justamente o perdão, é a pacificação entre as relações. E aí o que a gente observa no mundo atual? Muitas vezes as pessoas se incentivando. Muitas vezes elas se incentivam a se vingar. Se alguém fez algo de ruim para mim, que no mínimo eu retribuo na mesma moeda, para eu não ficar abaixo nela. Um outro ensinamento importante do Cristo é justamente a caridade. É eu me dedicar de corpo e alma para o meu próximo. E aí a gente observa o que o nosso mundo atual muitas vezes nos incentiva a fazer. A viver uma vida totalmente egoísta. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para minha família, e o que sobrar, apenas o que sobrar, eu dou para o meu próximo. Quando a gente fica fazendo esses comparativos com o que o Cristo explica e o que o mundo atual faz, a gente consegue compreender de maneira muito clara o porquê que o planeta Terra ainda é um mar de sofrimento. Por que as coisas ainda são tão difíceis por aqui? Porque um dos principais ensinamentos do Cristo, e aí o Espiritismo complementa com a lei de causa e efeito, é explicar que o meu próximo é uma extensão de mim. Aquilo que eu faço para o meu próximo, isso retorna de alguma forma para a gente. E aqui eu não estou falando da lei de olho por olho e dente por dente. E sim que os nossos atos têm uma consequências naturais. Aquilo que eu faço para o outro volta de alguma forma para mim. Então, muitas vezes, eu sou aquela pessoa que eu quero paz na minha vida, que primeiro comece a levar paz para o meu próximo. E aí sim isso vai retornar como uma consequência natural. Se eu sou aquela pessoa que eu quero felicidade na minha caminhada evolutiva, que primeiro comece a levar a felicidade para o meu próximo. E aí sim isso vai retornar como uma consequência natural. Muitas vezes o que a gente observa é uma ambiguidade. São as pessoas pedindo tudo de bom para Deus, mas não fazem absolutamente nada para merecer aquilo. E a gente sabe que os nossos amigos espirituais não vão vir até mim e simplesmente implantar a paz no meu coração. Eles não vão vir até a mim e simplesmente implantar a felicidade. Isso é uma conquista individual de cada um de nós. É por isso que lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, no início do capítulo, os mentores elevados falam: fazei ao próximo tudo aquilo que queria que a ti fosse feito.
E eles concluem: esse é o resumo da moral e do evangelho. E se a gente aplicasse essa lógica nas nossas relações, a gente conseguiria superar e vencer qualquer conflito que a gente tem. Qualquer conflito com qualquer pessoa que eu tenho, aplicando essa lógica, eu consigo superar. Porque se basta se colocar na posição da outra pessoa, quem eu tenho dificuldade. Se coloca na posição dela e de maneira muito rápida eu sei como que eu tenho que agir. Vamos dar alguns exemplos. Imaginamos que eu magoo uma pessoa. Eu quero que essa pessoa me perdoe e não se vingue de mim e nem me maltrate. Então, sempre que uma pessoa vir e me magoar, eu sei como que eu tenho que lidar. Se acaso eu estou passando por necessidades, eu quero que a outra pessoa me ampare, me ajude e não me ignore. Então, sempre que alguém que tiver necessidade chegar até mim, eu sei como que eu tenho que agir. E assim sucessivamente com qualquer situação. Quando a gente começa a aplicar essa lógica, quando a gente começa a ter esse despertar de consciência que o nosso próximo é uma extensão de mim e é um irmão, a gente começa a cumprir o que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde o codificador pergunta: aonde está a lei de Deus? E o que os Espíritos respondem? Na consciência. E essa é uma das questões que mais geram dúvidas no meio espírita. Porque como é que a lei de Deus está na consciência se tem indivíduos aí cometendo as maiores barbaridades por aí e eles têm a convicção que estão cumprindo a lei de Deus? Como é que a lei de Deus está na consciência se há diferentes pessoas tendo diferentes ideias sobre o que Deus quer de nós? E aí vem os mentores espirituais nos dar um maior esclarecimento sobre essa questão, nos dizendo que a lei de Deus está na nossa consciência sobre dois aspectos. No primeiro aspecto, no momento que a gente é criado, já é colocado dentro de nós todo o potencial divino. Todo o potencial de amor, de caridade, de mediunidade, já é colocado dentro de nós desde o início que nós somos criados. Cabe a nós desenvolver essas potencialidades e começar a observar. No momento que a gente é criado por Deus, já é colocado todo o germe de evolução. Todo mundo foi criado com o propósito de chegar à perfeição moral. Isso é um determinismo divino. É algo inegociável. Então, quando a gente vê aquele indivíduo mais animalizado, mais embrutecido, ele também vai chegar até a perfeição moral. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Mas, se todos nós iremos até a perfeição moral, é algo inegociável, é um determinismo divino, onde é que está o livre-arbítrio disso? O livre-arbítrio está em justamente definir como é que vai ser a caminhada até essa perfeição. Que todos nós chegaremos à perfeição, isso é algo inegociável. Mas como que vai ser essa caminhada até a perfeição é uma escolha nossa. Se vai ser de maneira mais leve, mais rápida, ou vai ser de maneira mais sofrida e mais lenta, é uma escolha nossa. Então, o primeiro aspecto da lei de Deus estar na nossa consciência é porque no momento que a gente é criado, já é colocado essas potencialidades divinas dentro de nós. O segundo aspecto da lei de Deus estar na nossa consciência é a partir do desenvolvimento do lado intelectual. No momento que eu começo a perceber o que está me ocorrendo ao meu redor. E aí vamos dar um exemplo disso. Imaginamos que uma criança vai até o fogão, coloca a mão no fogo, se queima e chora. No dia seguinte, a criança faz a mesma coisa. Vai até o fogão, coloca a mão no fogo, se queima e chora. No terceiro dia, ela faz a mesma coisa. Coloca a mão no fogo, se queima e chora. Por mais que a consciência daquela criança seja limitada, ela vai chegar a uma conclusão óbvia. Sempre que eu colocar no fogo, eu irei me machucar. E exatamente a mesma coisa ocorre com todos nós. Sempre quando a gente é violento com o nosso próximo, sempre quando a gente vive uma vida egoísta, sempre quando a gente tem o orgulho exacerbado e a gente sofre por agir dessas formas, vai chegar um momento, para alguns mais cedo, para outros mais tarde, todos nós chegaremos na mesma ideia. Sempre que eu fizer o mal, eu irei sofrer. Então, a lei de Deus está na nossa consciência, porque à medida que eu vou desenvolvendo meu lado intelectual, à medida que eu vou compreendendo as leis espirituais que nos regem, pouco a pouco eu vou me livrando do mal que eu tenho, que me causa dor, que me causa aflição, e pouco a pouco eu vou adquirindo novas qualidades, nos quais faz a minha caminhada evolutiva serem mais leve, serem mais tranquila. Então, a partir do desenvolvimento intelectual, eu começo a agir conforme aquilo que Deus quer de nós. Então, é sobre esse aspecto a questão 621. E tanto nesse capítulo 25, como em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos mentores espirituais
nos trazem alguns princípios espirituais que a gente tem que ter muito bem guardado no nosso coração para a gente compreender a justiça divina. Porque muitas vezes, quando a gente está aqui no mundo material e a gente tem só a visão material sobre a vida, a gente começa a ver injustiças por aí. A gente começa a ver aleatoriedades. A gente não consegue compreender o porquê que ocorrem as coisas. Porque ocorre conosco determinados eventos. Quando a gente tem a visão puramente material. Agora, quando a gente tem a visão espiritual, aquela visão mais ampla, as coisas começam a ter lógica para acontecer. Começam a ter motivos. Então, os nossos amigos espirituais nos dão 3 princípios fundamentais. O primeiro deles, e mais importante de todos, é que há um Deus infinitamente justo. A gente sempre tem que ter muito bem guardado no nosso coração isso, que há um Deus infinitamente justo. E que conclusão que a gente pode tirar disso? Que absolutamente nada ocorre por acaso. As coisas têm uma razão de ser. Tudo que ocorre na nossa caminhada evolutiva, tanto de coisas positivas como de coisas negativas, tem uma causa anterior e tem um objetivo mais nobre. Qual é esse objetivo mais nobre? A transformação do ser. O que ocorre muitas vezes, quando o indivíduo passa por uma grande tragédia ou passa por uma catástrofe, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul passou ano passado, a pessoa começa a ter uma ideia que está abandonada, que não tem ninguém olhando por ela, que as coisas ocorrem de maneira aleatória. E a gente sabe muito bem que não é assim. As coisas têm uma razão de ser. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem um item chamado catástrofes, né? Que é justamente os amigos espirituais nos explicando por que ocorrem esses eventos, né? E o codificador pergunta, por que existe a destruição? E destruição aqui ele está falando daquelas destruição em grandes massas, guerras, cataclismas, furacões, terremotos. Por que ocorre isso? E aí os espíritos respondem, é necessário que tudo se destrua para poder renovar-se. E na questão seguinte, e o que pretende Deus com isso? Fomentar o progresso. E o exemplo que os espíritos nos dão é bastante interessante. Ele nos faz uma analogia do planeta Terra como se fosse uma casa velha e acabada. E aí ele nos faz essa analogia. Imaginamos que tem uma casa bastante velha que está caindo aos pedaços. Os engenheiros olham para aquela casa e chegam à conclusão que é necessário derrubar essa casa para levantar uma mais forte, mais solidificada. Quem está do lado de fora, que não está participando ali da criação, olha aqueles entulhos, aquela sujeira, aquela bagunça e acha que está tudo à deriva, que as coisas são aleatórias, que não tem ninguém cuidando daquilo, que está tudo à mercê. Mas quem está no comando da situação sabe que aquele entulho, aquela sujeira, aquela confusão é apenas um estágio necessário, é apenas um período necessário para justamente vir coisas melhores. E exatamente a mesma coisa está acontecendo com o nosso planeta agora. Infelizmente, no estado que a gente está, a gente ainda precisa desses grandes eventos que trazem dores, trazem dificuldades. Porque o que ocorre? A gente passa por esses eventos, a gente acumula experiência, a gente faz as reflexões necessárias, e aí a gente volta para o nosso planeta. E aí a gente levanta uma nova casa. A gente levanta uma nova terra, com melhores ideias, melhores atitudes, com melhores sentimentos. Né? Então, entender esse princípio que há um Deus justo, que as coisas não ocorrem por acaso, é algo fundamental para a gente entender a justiça divina. Um segundo princípio essencial é compreender que a vida não começou por aqui. É através da lei da reencarnação que a gente traz algumas explicações de por que um nasce de um jeito, o outro nasce de outro, por que uma pessoa passa por uma situação e a outra passa por uma outra situação. A reencarnação nos fala que o desenvolvimento do espírito ele é completamente individual. Cada um se evolui individualmente. E as pessoas, apesar de serem criadas iguais, elas têm o livre-arbítrio para se desenvolver da forma como elas bem quiserem. Então, por que as vidas das pessoas são tão diferentes? Acontecem fatos tão diferentes umas das outras. Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Muitas vezes uma pessoa já desenvolveu a paciência, mas ainda é orgulhosa. Ela vai ter provas relativas ao orgulho. Tem outra pessoa que ela não é orgulhosa, mas ela é impaciente. Ela vai ter provas relativas à impaciência dela. Por isso que a vida de cada um é bastante diferente uma das outras. Né? E não necessariamente a pessoa que está sofrendo mais hoje, ela é pior do que aquela que tem a vida mais tranquila. Pode ser que essa que tem uma vida mais tranquila, ela tenha que passar lá na frente o que essa está passando agora. Ou pode ser que ela já tenha passado lá atrás o que essa está passando agora.
Por isso que a gente não deve fazer esse comparativo um com os outros, quem é melhor ou quem é pior. A gente tem que fazer um comparativo individual. Hoje, eu estou melhor do que há 6 meses atrás. Eu estou melhor do que há 2 anos atrás. Eu pratico mais a caridade do que há 6 meses atrás. Eu sou mais paciente com o meu próximo. É essa comparação. E através da lei da reencarnação, ele nos traz esse esclarecimento para entender que não há injustiça nenhuma. Cada um está vivendo o seu momento e tem as suas necessidades e as suas provas próprias, né? Mas, se o primeiro princípio é entender que há um Deus infinitamente justo, o segundo é que a vida não começou aqui. A gente vem de várias reencarnações e trazemos a bagagem dessas reencarnações. O terceiro princípio é óbvio. A vida não termina aqui. A vida sempre continua. É tendo muito bem guardado no nosso coração que a vida sempre continua, que a vida não é apenas o aspecto material, é que nos traz o principal ponto da consolação. Porque que conclusão que a gente pode tirar sabendo que a vida não termina por aqui? É que absolutamente tudo é passageiro. Todas as dores, todos os lutos, todas as dificuldades têm momento correto para acabar. Não existe dor infinita, não existe dificuldade infinita. Aquelas pessoas queridas a nós que se foram, elas não se perderam, elas continuam muito bem vivas, muito bem amparadas, né? Além do mais, esse princípio, ele nos traz um grande alerta para a gente começar a valorizar agora as questões espirituais acima das questões materiais. Que é entendendo que quando acabar a nossa caminhada aqui, e ninguém sabe quando é que vai ser esse momento, eu vou levar tudo que não é material. Continuarei vivo e só vou levar comigo aquilo que não é material. E muitas vezes isso acaba causando uma grande aflição. Porque quando a pessoa tem a visão da vida apenas material, que é muitas vezes uma grande parcela da humanidade, ela começa pouco a pouco a desacreditar sobre as questões espirituais. A pessoa começa a duvidar que existe espírito, começa a duvidar que existe o mundo espiritual, até chegar a um ponto no qual ela acha que não existe Deus. E aí ela chega numa lógica. Eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser, porque não existe um depois. E aí a pessoa sai magoando os outros, sai fazendo mal para si. E o que ocorre? O amanhã vai chegar. Todos nós iremos vivenciar o mundo espiritual. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, todos nós iremos vivenciar o mundo espiritual. E aí, muitas vezes, o indivíduo tem que colher lá no mundo espiritual toda a confusão que ele plantou aqui na Terra. Então, ter isso bem gravado dentro de nós, fazer essas reflexões de nós estamos no mundo material, mas existe um além, existe uma consequência para os nossos atos, tanto positivas como negativas, é algo fundamental para a gente compreender a justiça divina, né? E no final do capítulo, ele nos fala sobre a questão da reencarnação, no qual os amigos espirituais nos dizem, se a gente pudesse resumir a justiça divina numa palavra, essa palavra seria a reencarnação, onde a reencarnação traz esse aspecto consolador, traz esse aspecto de dar esperança para o indivíduo seguir em frente de maneira pacífica e compreender as suas responsabilidades, o que ele deve e o que ele não deve falar. E uma questão bastante interessante sobre a reencarnação é a 258 do Livro dos Espíritos, onde o codificador pergunta, no mundo espiritual, antes de reencarnar, eu já sei de tudo que vai me ocorrer na minha vida? Antes da gente nascer aqui, eu já tenho ciência de tudo que vai me ocorrer? E o que os mentores elevados nos falam? Tudo não é uma palavra correta, mas eu já compreendo os gêneros de provas que eu irei enfrentar. Então, aqueles grandes pontos que a gente passa aqui na vida terrena, muitas vezes a gente já está muito bem programado antes da gente reencarnar. Porque o que os mentores elevados nos falam é que a gente faz algo chamado de programação reencarnatória. Muitas vezes a pessoa tem a ideia que a reencarnação é feita muitas vezes de maneira leviana, no sentido que abrir um espaço, coloca a pessoa ali e vamos ver o que ocorre. É óbvio que não é feito dessa forma. Toda a nossa reencarnação é feita com um planejamento muito sério, para justamente a gente utilizar essa oportunidade da melhor forma possível, né? Então a gente faz uma programação reencarnatória antes de nascer. E essa programação, ela é definida em 3 pontos essenciais. O primeiro ponto que vai definir a minha programação reencarnatória, o que mais de atrasado eu tenho que desenvolver? É feita uma análise no espírito. Qual é a caminhada evolutiva desse espírito? O que ele já conseguiu desenvolver? O que ele tem mais dificuldade? O que ficou lá para trás que ele ainda tem que desenvolver de maneira mais urgente?
Então, isso é bastante individual. Muitas vezes você analisa na pessoa que ela é razoavelmente boa no sentido moral, mas no sentido intelectual ela pode estar abaixo. Ela já deveria estar num nível maior. Aí o que pode ocorrer é a pessoa fazendo a programação para nascer no meio com pessoas que irão ajudar ela a se desenvolver intelectualmente. Muitas vezes o contrário é o mais comum. Pessoas intelectualmente muito avançadas e moralmente muito limitadas ainda. E o que pode ocorrer? Elas se programarem para vir em um meio com pessoas que irão lhe ajudar a se desenvolver moralmente. Ou quando, por exemplo, uma pessoa tem um orgulho muito exacerbado, o que pode ocorrer? E aqui é importante a gente deixar claro, a gente sempre coloca na questão da possibilidade, pode. A gente nunca pode afirmar alguma coisa. Essa pessoa que tem dificuldade no quesito do orgulho, ela vê no meio mais humilde. Porque justamente o meio mais humilde vai começar a desenvolver dentro dela a humildade, vai começar a fazer ela se transformar, a forma como ela vê o outro, a forma como ela se relaciona com o outro. Então é feita essa análise. O que está mais atrasado que o indivíduo precisa se desenvolver logo? O segundo ponto que é analisado é quais são os débitos que a pessoa tem para reparar. Porque nessas caminhadas de reencarnação, a gente faz coisas positivas, a gente evolui, mas também a gente faz muitas coisas negativas. A gente ainda cria muitos conflitos. E analisar quais são esses conflitos, né? Porque esses grandes conflitos que a gente traz, a gente precisa reparar. Só que aqui tem um ponto interessante. Muitas vezes uma pessoa acredita que errei na vida atual, eu vou ter que já reparar na próxima vida. E não necessariamente isso ocorre. Porque muitas vezes o espírito ainda não tem a maturidade necessária para reparar. Então, o que é feito? É feito um congelamento do erro que ele cometeu. Cometeu o erro ali, deixa ele se desenvolver de uma outra forma. Quando ele chegar num nível de maturidade mais avançada, aí sim ele começa a reparar esses erros. Uma outra dúvida que se tem sobre a reparação. Se eu cometi um mal na vida atual, eu vou ter que sofrer na próxima pelo mal que eu fiz? Essa é uma dúvida e uma aflição bastante comum que tem nas pessoas. E a resposta é claro que não. Claro que a gente não precisa sofrer pelos erros que a gente cometeu. Há várias formas da gente reparar os nossos erros. A dor, o sofrimento, é sempre a última opção. Que a gente tem que reparar os erros que nós cometemos, isso sem dúvida nenhuma a gente tem que reparar. Mas como que a gente pode reparar? Há diversas formas. A primeira forma e a melhor forma da gente reparar os nossos erros, através do amor. Então, na nossa programação reencarnatória, nossos amigos espirituais nos oferecem. Tu está disposto a amar as pessoas, amar aquelas pessoas que são diferentes de ti, no quais tu tem dificuldades? Está disposto a amar elas para reparar os teus erros lá atrás? Muitas pessoas negam. Muitas pessoas falam aqui, não estou disposto a amar essas pessoas para reparar o nosso erro. Tudo bem, se a gente não consegue reparar pelo amor, então é oferecido uma outra forma. Tu está disposto a reparar teus erros através do trabalho, então? Ainda não precisa desenvolver aquele grande sentimento de amor, mas tu já está disposto a trabalhar para o teu próximo, a trabalhar por aquelas pessoas com quem tu tem mais dificuldade, para reparar os teus erros? Algumas pessoas também negam essa opção. Quando a gente nega a opção pelo amor, e quando a gente nega a opção pelo trabalho, muitas vezes o que sobra é a dor, é o sofrimento. E por que muitos de nós ainda escolhem reparar pela dor e sofrimento? Porque ainda tem uma visão muito egoísta sobre a vida. Muitas pessoas ainda não vê o benefício de ajudar o próximo, de ser uma pessoa melhor, de contribuir para a sociedade, contribuir com aqueles irmãos que têm mais dificuldade. Quando a gente tem ainda a visão muito egoísta, muitas vezes o que sobra é essas dificuldades. Que as dificuldades vai fazer a gente despertar a consciência, ter uma nova consciência sobre a situação. Então aí é feita uma análise no espírito. Quais são os erros que eu tenho? O que eu já estou na condição de reparar? E como que eu vou reparar? É feita toda essa análise. O terceiro ponto que é feito de análise para definir como é que vai ser a minha encarnação é quais são os meus laços de afinidades. Porque aqui os laços de afinidades podem ser dos mais diversos. Há laços de afinidades positivos. São aqueles espíritos que se amam, que se ajudam e fazem uma programação para vir junto, para continuar se ajudando, continuar se amando mutuamente e se evoluindo junto. Há esses laços positivos. Há também os laços negativos. Há espíritos que fizeram mal um o outro, acabaram trazendo dificuldades um com o outro, e eles fazem esse planejamento para vir junto, justamente para transformar esses laços de ódio, esses laços de dificuldade, em laços de amor, em laços de equilíbrio. E há um terceiro tipo de laço, que são os laços pela mesma necessidade. E aqui não tem nada a ver com o passado.
Muitas vezes são espíritos que estão vindo junto pela primeira vez, mas eles fazem uma programação para vir junto, porque eles têm as mesmas necessidades de provas. Eles têm provas parecidas. Então, eles fazem essa programação para que venham juntos, para que consigam superar essas provas, né? Então, há esses diferentes tipos de laços que a gente cria durante as nossas caminhadas reencarnatórias, a gente faz essa programação para vir nessa nova encarnação. Então, são esses 3 pontos que é analisado para definir como é que vai ser a nossa caminhada aqui na Terra. E tanto essa questão de 258, como tantas outras questões, o Espiritismo vem nos dar uma nova visão sobre as dificuldades, sobre as dores. Porque muitas vezes o que as pessoas olham para a dor e para a dificuldade? Elas passam por uma situação difícil e elas pensam, eu dei azar. Eu dei azar de nascer na família que eu nasci. Eu dei azar de nascer no local onde eu nasci. Eu dei azar de passar pelas situações que eu passei. E o que o mundo espiritual, que o Espiritismo vem nos dizer, é que não tem azar nenhum. Muito menos aleatoriedade. Ao contrário, há um planejamento e há um planejamento sério para a gente passar por essas situações. Por que a gente tem que passar por essas situações? Para conseguir desenvolver coisas que estão atrasadas. Para a gente conseguir reparar erros do passado. Para a gente conseguir transformar laços negativos do passado. É por isso que numa mesma família, muitas vezes o pai odeia a filha, muitas vezes a filha odeia a mãe, irmãos não se dão bem, porque justamente vêm juntos, são espíritos com dificuldades, que vêm junto e vêm junto para reparar, para conseguir superar essas dificuldades que eles têm e transformar esses laços de ódio em laços de amor. Né? Então, a gente tem que, no momento que a gente começa a se desenvolver na doutrina espírita, a gente tem que começar a olhar com os outros olhos o que ocorre conosco. E ver que, ao invés de azar ou aleatoriedade, é uma grande oportunidade que os nossos amigos espirituais estão nos dando para a gente conseguir evoluir e começar a transformar nossa caminhada de maneira mais tranquila. Né? Uma dúvida bastante recorrente sobre o tema da reencarnação é a questão do esquecimento. Por que é o esquecimento do passado? E essa é uma questão interessante que ela está bem vinculada desde o início do Espiritismo. Quando Kardec ia para o interior da França para divulgar a doutrina, no final das palestras ele abria para perguntas, pessoas fazerem perguntas, curiosidades sobre a doutrina, né? E uma vez um ateu perguntou para ele justamente por isso. Se existem várias reencarnações, por que eu não me lembro da minha última? Ou das minhas últimas? E aí ele colocou uma lógica bastante interessante. Ele disse assim, se eu esqueço o que eu fiz ontem, eu não vou fazer a mesma coisa hoje? E se eu esqueço do que eu fiz hoje, eu não vou fazer a mesma coisa amanhã? Eu não vou ficar nesse ciclo infinito de sempre fazer a mesma coisa? E aí qual foi a resposta do codificador? A gente não esquece o que adquiriu. A gente esquece como adquiriu. Nos querendo dizer, a gente pode dar alguns exemplos. Imaginamos que nessa encarnação eu desenvolvo o meu lado intelectual. Eu seja uma pessoa que estudo bastante, eu me desenvolvo intelectualmente bastante. Na próxima encarnação, eu vou levar toda essa inteligência comigo. Eu não vou me lembrar por que eu sou tão inteligente, mas eu vou ter a inteligência. E aí a gente consegue observar isso em crianças. Por que muitas vezes tem uma criança tão mais inteligente do que as outras? Por que tem uma criança, muitas vezes, que tem características muito mais avançadas do que outras? Muitas vezes a gente pode fazer comparativo com irmãos, que têm os mesmos pais, que estão no mesmo meio social. Por que uma é tão mais do que a outra? Porque ela carrega o que ela trouxe de outras vidas. Ela não se lembra como ela desenvolveu isso, mas ela carrega. Por outro lado, a gente também pode fazer essa reflexão. Se eu sou uma pessoa que eu desenvolvo a violência, sou aquela pessoa violenta com o meu próximo, toda essa violência que eu estou desenvolvendo leva na minha próxima. Eu não vou me lembrar por que eu sou tão violento, mas eu vou ter a violência. E a gente pode usar o exemplo das crianças de novo. Muitas vezes a gente observa uma criança que muitas vezes tem pais bons, tem um meio social bom, e mesmo assim ela é violenta. Ela já carrega aquele ódio dentro de si. Ela não se lembra como é que ela desenvolveu essa violência, mas ela tem a violência. Então, por que a gente não fica nesse ciclo infinito de sempre fazer as mesmas coisas? Não ficamos nesse ciclo infinito porque a gente carrega a bagagem do que a gente viu. Cada vez mais eu fico mais inteligente, cada vez mais eu vou adquirindo mais experiências. À medida que eu vou me esforçando, eu vou sendo cada vez uma pessoa melhor, e eu vou tendo melhores atos. É por isso que a gente consegue observar que tem pessoas que são boas de maneira natural, conseguem fazer o bem de maneira fácil, conseguem perdoar os outros de maneira fácil, e tem tantas outras que têm que fazer um esforço imenso para perdoar, para se dedicar ao próximo, né? Porque as pessoas vão acumulando essas bagagens.
É por isso que a gente não fica nesse ciclo infinito de sempre fazer a mesma coisa. Além do mais, o esquecimento do passado é um ponto fundamental para a gente transformar laços. Porque, como a gente acabou de falar, a gente muitas vezes programa de ver com pessoas com quem a gente tem uma série de dificuldades. A gente tem relações de verdadeiro ódio um para o outro. Agora, imaginamos que se a gente tivesse a plena consciência do que ocorreu no passado, será que a gente ia conseguir superar essas dificuldades? Muito difícil, para não dizer impossível. É por isso que esse véu do esquecimento é necessário. Porque não me lembrando com clareza do passado, eu consigo, no momento atual, desenvolver novos sentimentos com as pessoas. Né? E uma última questão, antes da gente terminar a atividade, é o ponto de a gente consegue evoluir no mundo espiritual. Porque quando a gente fala de reencarnação, de evolução, a gente compreende bem que a finalidade da nossa encarnação aqui é a evolução. É eu terminar minha jornada melhor do que eu comecei. Mas quando eu não tenho mais o corpo físico, quando eu estou vivenciando o mundo espiritual, eu consigo evoluir também? E a resposta que os nossos amigos espirituais dão é que sim, a gente consegue evoluir e conseguimos evoluir muito, mas que é necessário a reencarnação para solidificar essa evolução. E aí vamos dar um exemplo de uma escola. Imaginamos que o mundo espiritual é um momento onde eu estou estudando, que eu tenho livros e respostas na minha frente. É assim que é o mundo espiritual. A encarnação, a reencarnação é a prova. A prova não tem livros, não tem resposta. É aquilo que tu aprendeu. Então a gente consegue se desenvolver no mundo espiritual, conseguimos evoluir no mundo espiritual, mas para a gente solidificar o que a gente aprendeu, a gente precisa reencarnar. Porque aqui na encarnação, a gente não tem as respostas prontas. É aquilo que eu sei, é aquilo que eu me esforço a fazer. Então, entrando na nossa final de atividade aqui, esse capítulo 25 ele é muito importante, né? Apesar de ele ser curto, porque ele toca em pontos fundamentais na nossa caminhada, sobre o quanto a gente precisa desenvolver a paciência para lidar com as dificuldades, o quanto a gente tem que estabelecer a nossa confiança em Deus, para ter a plena noção que o que nos ocorre não é de maneira aleatória, que a gente começa a ter novas visões sobre as dificuldades, sobre o desafio. E esse capítulo, principalmente, nos dá uma coragem para conseguir superar qualquer que sejam as dificuldades que apresentam na nossa caminhada. Muito obrigado pela presença de todos.